Não é de hoje que a sociedade precisa de pessoas trabalhando no horário em que a maioria está dormindo. Mas a demanda por esses trabalhadores vem crescendo muito nas últimas décadas. Uma realidade que levou uma pesquisadora aqui da Fiocruz a investigar os impactos do trabalho noturno na vida dessas pessoas. E é ela quem vai participar do programa de hoje. Vamos conversar sobre a qualidade do sono que acontece pela manhã, as consequências para a saúde e a responsabilidade das empresas. O que será que elas podem fazer para amenizar os efeitos dessa rotina? Quais são os direitos de quem trabalha no turno da noite? Você fica sabendo agora no Ligado em Saúde. Olá, eu sou Lúcia Rotenberg, eu sou pesquisadora do Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Eu vim aqui ao programa Ligado em Saúde para conversar sobre as pessoas que trabalham à noite. Tudo bem, Lúcia? Como vai? Tudo bem. Prazer em te receber aqui para falar sobre os trabalhadores noturnos. É um assunto muitíssimo interessante. Pois é, vamos descobrir aí um pouco sobre a vida desses trabalhadores. Começa explicando para a gente desde quando se tem registro da necessidade desses trabalhadores no turno da noite. Então, há muitos anos existe esse registro, porque desde a antiguidade existe a necessidade de pessoas que possam trabalhar, por exemplo, em hospitais, na questão da segurança, bombeiros. Então, esses serviços essenciais à população não tem hora para acontecer. Você pode ficar doente a qualquer momento. Uma internação em hospital. Então, esses serviços funcionam 24 horas desde a antiguidade. O que aconteceu é que quando começou, na época da Revolução Industrial, a se criar grandes fábricas e indústrias, essa questão de trabalhar à noite se disseminou mais no mundo. Por quê? Porque o empresário, com aquele mesmo equipamento, ele poderia ter o trabalho funcionando 24 horas por dia. Então, com aquele investimento na maquinária, ele poderia fabricar mais produtos. Então, aí começou-se a se ter mais pessoas trabalhando à noite. E agora, quando chega no fim do século XX, e agora início do XXI, é que a gente tem já um outro padrão, que com as tecnologias de comunicação, você consegue, a qualquer momento, se comunicar com qualquer lugar do globo, do planeta, e você tem a chamada sociedade 24 horas, em que, se você resolver fazer uma compra de madrugada nas metrópoles, em Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, Tóquio, você consegue. E quando a gente fala do turno da noite, a gente está falando de que período de trabalho? Então, a noite, do ponto de vista, digamos assim, sideral, começa às 18 horas. Mas do ponto de vista legal, no Brasil, começa às 21 horas e vai até às 5 da manhã. Muitas vezes as pessoas trabalham, por exemplo, em grandes siderúrgicas, no que a gente chama de turno alternante. Então, a pessoa não trabalha só à noite. Ela trabalha, por exemplo, 3 noites seguidas, folga 2 dias, depois ela trabalha de dia e depois ela trabalha de tarde, de manhã, de tarde e de noite. A gente chama de turno alternante. Por exemplo, a Petrobras tem muitos esses turnos alternantes. É uma confusão para o corpo, é uma confusão para a vida. Porque, por exemplo, você não pode resolver fazer uma aula de inglês às terças e quintas, porque há semanas que você vai trabalhar na terça, mas na outra semana você não vai mais trabalhar na terça, vai trabalhar na quarta. É verdade, a vida te exige uma certa rotina, né? A sociedade isso é incompatível com a rotina. Vamos aproveitar, antes de você se aprofundar nessa questão, vamos conhecer a história do Marcelo, que trabalha de noite por opção. Vamos ver um pouquinho como é que é a rotina dele. Vamos lá. Minha rotina de trabalho começa geralmente às 18 horas. E eu encerro, eu trabalho até mais ou menos umas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, depende do movimento. E eu faço isso geralmente de segunda a sábado. Domingo eu deixo um pouco mais para a família, né? Até porque trabalhando à noite a gente fica um pouco sem vida social, né? Eu tenho essa rotina, já tem 5, vai fazer 6 anos já que eu trabalho à noite.
eu até me adaptei bem porque eu trabalhei durante 14 anos em compensação bancária. Então não foi muito difícil a adaptação, né? O que eu acho meio chato é a solidão. Se você tiver sem passageiro, você não tem com quem conversar, não tem com quem falar. E às vezes uma vez até brinquei com uma passageira minha que eu me sinto às vezes estressado com o trânsito da madrugada. Só tinha gente dentro do Rebouças, não tinha ninguém no Rebouças. Ela falou assim, mas não tem trânsito. Eu falei, mas é por isso mesmo, que às vezes eu quero discutir com alguém, dar uma fechada em alguém e não tem ninguém para fazer isso. Aí ela começou a rir até. Eu preciso trabalhar de madrugada porque você se locomove rápido para você pegar as corridas, pegar os passageiros, né? Ao contrário do dia, que o dia com trânsito, às vezes você está até perto do passageiro, mas você acaba se atrasando em função do trânsito. E às vezes tu chega lá, o passageiro já foi embora. Em questão de saúde, eu sinto assim, que eu engordei um pouquinho até por causa da profissão, né? Que eu fico muito tempo sentado. Até porque à noite não tem como eu ficar andando para lá e para cá. Eu tenho que ficar dentro do carro, pela minha segurança, né? Paro muito para fazer lanche, né? E café a noite toda, para aguentar o sono, né? E às vezes quando não dá para aguentar o sono, a gente para, tira um cochilinho de meia hora e volta a trabalhar de novo. Tá aí quase 6 anos nessa rotina e ele fala que se adaptou bem. Mas conta pra gente, Lúcia, é possível o corpo se adaptar a essa rotina invertida? Não é possível a adaptação completa. Por exemplo, ele diz que ele já tinha trabalhado à noite em banco, né? Isso. E o que acontece? Quando a pessoa ela trabalha durante a noite, necessariamente ela é obrigada a dormir durante o dia. E quando eu digo que a pessoa não se adapta completamente, é porque o sono durante o dia não é tão recuperador quanto o sono da noite. E, por exemplo, ele diz que engordou porque ele fica sentado. Mas as pessoas que trabalham à noite, mesmo que se movimentem muito, elas engordam. Independente se elas trabalham sentadas ou não. E por que elas engordam? Porque o organismo não consegue fazer a digestão do alimento. Quando a gente se alimenta, a gente precisa de várias substâncias no nosso corpo que se chamam enzimas. Nós não temos essas enzimas digestivas na mesma quantidade às 2 da manhã, como temos às 2 da tarde. Então é como se a gente já tivesse programado para um ritmo que não é esse. Nós estamos programados. E sabe por que a gente está programado? Porque todo o processo de evolução na Terra fez com que os animais se adaptassem. Alguns são diurnos e outros são noturnos. E quando a gente diz que nós, seres humanos, somos diurnos, significa assim, todo o nosso corpo está adaptado para que a gente repouse à noite e tenha atividade de dia. Embora nós não sejamos todos iguais, não somos iguais em nada, não é? Mas tem aqueles que falam, olha, eu funciono melhor de noite, sempre foi assim, desde a adolescência. Muita gente fala assim, eu sou melhor à noite, mas essas pessoas que falam assim é porque existe uma diferença. São as pessoas que nós chamamos de vespertinos, as pessoas que tendem a dormir muito tarde e acordar tarde no dia seguinte, têm dificuldade em acordar cedo. E, geralmente, não significa que elas passam a noite inteira acordadas. O meu marido mesmo é um vespertino. A pessoa tende a dormir às 2, às 3, às 3:30 da manhã, naturalmente, se não tem, por exemplo, um compromisso muito cedo no dia seguinte. Então, é diferente do que a gente está mostrando ali. É diferente, né? Aqui. Então, e o que acontece? Existem as pessoas matutinas. São aquelas pessoas que são capazes, às 5 da manhã, fazer atividade física, fazer uma conta, se concentrar. E por que elas conseguem fazer isso às 5 da manhã? Porque o corpo está preparado. E o corpo está preparado significa, novamente, que ele tem substâncias que são hormônios. No nosso caso, de seres humanos, há um hormônio chamado cortisol. Qual a função dele? A função dele é nos preparar para a vigília. Sabe o que é o cortisol? É o hormônio que a gente secreta se a gente estiver aqui e chegar um leão. Algo que nos ameaça. Porque esperto, é um hormônio que nos prepara para agir. Quando eu disse que nosso corpo está adaptado para o sono à noite,
quando a gente dorme à noite, o nosso sistema renal, por exemplo, entre aspas, está adaptado para a noite. A gente fica muito mais horas sem urinar do que quando a gente dorme de dia. Então, é o cortisol, como eu estava explicando, é o nosso sistema renal, é a nossa própria mente. Quando a gente, que a nossa mente é um ambiente onde se dá o sono. Então, por exemplo, quando a gente dorme durante o dia, as próprias fases do sono não são organizadas da mesma maneira. Por isso é que o sono é superficial e tende a não ser reparador. Tem outras questões também aí envolvidas, eu queria que você guardasse um pouquinho para a gente falar no próximo bloco. Tá bom, Lúcia? A gente vai fazer um rápido intervalo e aí no próximo bloco a Lúcia vai trazer aí os outros elementos, né? Tudo mais que acaba ficando prejudicado por conta desse trabalho durante a noite. Não sai daí que a gente volta já. A saúde do trabalhador noturno é o tema do Ligado em Saúde de hoje. E a pesquisadora Lúcia Rothenberg é a nossa convidada. Ela trabalha no Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, o IOC aqui da Fiocruz, e publicou um livro sobre o assunto. Então conta pra gente, Lúcia, quais são aí as outras questões que ficam alteradas, né, quando a gente fala aí de corpo humano, de organismo, por conta desse trabalho noturno? De manhã, nós que normalmente trabalhamos de dia e repousamos à noite, de manhã a nossa temperatura está subindo, a nossa pressão está subindo, a gente tem o nosso cortisol, do qual nós falamos, também está se elevando, tudo está nos preparando para a atividade. Se eu vou tentar dormir, eu tenho dificuldade para dormir, mas ao mesmo tempo, quando eu trabalho à noite, o meu corpo está se preparando para o repouso. E o que eu faço? Eu não permito a ele esse repouso. Não é só que eu não durmo à noite. Eu uso o meu corpo para ter atividade, então a minha pressão não está adaptada para isso, a minha temperatura não está adaptada, então eu faço uma demanda a mais para o coração, uma demanda a mais para todos os sistemas do corpo. E é claro que isso vai trazer consequências. Isso tem consequências. É por isso que a gente sabe que, por exemplo, a pessoa que trabalha à noite, ela tem mais chances de ter problemas cardiovasculares. Eu vou contar para você, por exemplo, quando a gente dorme à noite, a nossa pressão ela tem uma quedinha, que é muito importante. E o que acontece é que se você não dorme à noite e vai dormir só no dia seguinte, você deixa de ter essa queda que os especialistas chamam de dip da temperatura. E as pessoas que não têm o DIP, elas tendem a ter problemas cardiovasculares. Como se você não desse um descanso aí, né, para o seu organismo. Você não dá um descanso, ou você dá no momento que ele não está preparado para isso. E, por exemplo, quando eu disse a você que a gente não consegue digerir o alimento, você está mexendo, então, em todos os seus sistemas, no sistema circulatório, no sistema digestivo. É por isso que também a síndrome metabólica, essa doença tão comum atualmente, que envolve obesidade, que envolve hipertensão, ela também é mais comum nas pessoas que trabalham à noite. E quando eu falo das pessoas que trabalham à noite, eu estou incluindo também aquelas pessoas do turno alternante, que trabalham hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Essas também saem prejudicadas, também né? Apesar de alternarem os horários. Também saem prejudicadas. Pois é, a gente vai ver agora, Lúcia, a gente vai conhecer a família do Marcelo, taxista, que a gente conheceu lá no primeiro bloco. E aí você vai ver que não é só a saúde, não, gente, que sai prejudicada. Olha, as relações sociais também ficam comprometidas. Vamos dar uma olhadinha. Geralmente, quando ele chega do trabalho, eu estou me arrumando para trabalhar e ele se apronta para dormir. Então, é meio complicado, mas a gente consegue, assim, mais no telefone, a gente se comunica mais pelo telefone. A nossa rotina é essa. E quando eu chego do trabalho, às vezes ele está saindo para trabalhar também. Então, a gente tem um desencontro aí. Vou para a escola todo dia às 6 horas da manhã, aí é a hora que ele está chegando.
Aí geralmente chega o meio-dia, meio-dia e 20, aí ele põe sempre o relógio para despertar 1 hora, aí eu vou, acordo ele. Ele acaba comendo as besteiras na rua e não se alimenta bem, acaba não querendo almoçar quando chega, porque ele tem que dormir, e isso dificulta muito na alimentação dele. Nós temos um blackout no quarto, até mesmo para claridade não entrar e não incomodá-lo, já que ele dorme durante o dia. E eu procuro não incomodá-lo enquanto ele está dormindo, fecho a porta do quarto, procuro fazer o máximo de silêncio para ele descansar melhor. E quando o celular toca, ele chega muito cansado e ainda fica atendendo o telefone, que o telefone dele não para de tocar. Aí eu não dou o telefone para ele atender. Alô? Oi, ele tá dormindo. Liga mais tarde. Nada, tchau. Os pontos negativos é que deixa de ficar um pouco com a família, perde um pouco esse lado familiar com a gente. Eu sinto muita falta dele comigo. E às vezes quando eu saio, minha mãe... Eu não saio porque minha mãe fica aqui sozinha, porque ele tá trabalhando, e minha mãe fica com medo. Quando nós estamos juntos com ele, a gente procura sair, ir ao cinema, almoçar fora. A gente procura sempre estar junto. Eu gosto quando ele tá aqui porque ele tem umas ideias malucas, assim. Aí a gente vê filme, tudo que ele faz é muito bom. A gente vê que mexe com a família toda, né, Lúcia? É porque não é só, quando eu digo para você que o corpo sente, você falou muito bem, a família sente. E por que a família sente? Porque a nossa sociedade, ela está organizada também para a atividade se concentrar durante o dia. Então, embora exista a demanda pelo trabalho noturno, ele próprio sabe que existe uma demanda, então ele fez essa escolha. Essa demanda, ela é cumprida com as pessoas que trabalham à noite, mas existe um preço para o trabalhador. E esse preço existe mesmo quando ele faz a escolha. Então, quando se faz estatísticas, o Brasil é, infelizmente, pobre nesse tipo de estatística, mas em outros países já se viu que o trabalho noturno tem consequências sobre a vida conjugal, sobre a vida familiar, sobre as relações, a gente chama de relações sociofamiliares. Porque o que acontece é que muitas vezes, inclusive, quando as crianças são pequenas, a pessoa que trabalha à noite até convive mais com os filhos, mas convive mais com, como é que eu vou dizer, com uma questão complicada, porque está em casa no momento que a criança está fazendo barulho. O indivíduo quer dormir, o trabalhador ou a trabalhadora quer dormir, e a criança está em casa. Muitas vezes o número de horas juntos pode não ser tão pequeno, a depender do horário de escola das crianças, ou se as crianças já frequentam a escola. Mas é uma qualidade de relacionamento que não é boa. Não é o momento do lazer, né? É o momento não é de desfrutar daquela relação. É o momento em que ele está no momento de dormir, que é incompatível com a atividade, é incompatível com o barulho, é incompatível com cuidar de uma criança. E a gente vê ali no caso que elas se ressentem também, elas sentem falta desse contato com ele, mas ainda assim também tem toda uma organização doméstica que garante que ele possa ter ali um sono tranquilo. O que mais poderia ser feito aí nessa casa? Elas estão contribuindo bem, porque elas estão evitando ruído, não estão deixando, estão evitando a questão do barulho do telefone, não estão entregando a ele o telefone para ele atender. Isso nem sempre é assim, viu? Porque eu já estudei em algumas fábricas, homens e mulheres trabalhando à noite, e a rotina dos homens é totalmente diferente da rotina das mulheres que trabalham à noite. Então, por exemplo, uma das fábricas onde eu fiz a pesquisa, o pessoal trabalhava de segunda a sexta, de 10 da noite às 6 da manhã. O que acontecia? De manhã cedo, todos eles iam dormir. Só que eles dormiam o tempo que fosse necessário.
O ambiente em casa, o ambiente familiar era muito favorável ao sono. Se toma todos os cuidados em geral quando um homem trabalha à noite. Mas quando é uma mulher, elas dormiam pouco. Elas logo levantavam para fazer comida, para levar a criança na escola, para ajudar as crianças no dever. Existe uma relação com as mulheres que trabalham à noite como se elas não tivessem passado a noite em claro. Ela não é poupada da mesma forma. Ela não é poupada. É como se a atribuição do trabalho doméstico, de cuidado das crianças, fosse o que predomina na vida delas. Então, é telefone que toca, é demanda das crianças, completamente diferente. Todas as questões domésticas, ela que resolve, Ela que né? resolve. Para você ter uma ideia, Marcela, acontecia assim, quando a gente estudava o sono das mulheres, se a gente fizesse um mapa do sono, era um sono todo quebradinho. Quando as mulheres, principalmente quando elas tinham filhos com menos de 10 anos. E o sono dos homens não fazia diferença nenhuma. Ter filho, não ter filho, era sempre um sono mais comprido. Quando eles gostavam, eles também tiravam um cochilinho à tarde ou não. É um reflexo de uma sociedade diferente. machista, que, é claro, vai se refletir também nessa até relação na de questão trabalho, do trabalho noturno. É impressionante a diferença. Agora, a gente falou então dessas atribuições aí domésticas, né? E como a família se organiza. Mas a empresa, Lúcia, você fala muito isso também na sua pesquisa, né? A empresa também tem uma responsabilidade? Conta pra gente, como é que ela poderia se organizar para que esse trabalhador não sofresse tanto aí por conta desse turno da noite? Então, se a gente pensar que as consequências do trabalho noturno são inevitáveis, ainda quando a pessoa acha que está bem adaptada, ela tem consequências. O rapaz, motorista de táxi que nós acabamos de ver aí, ele tem consequências no organismo que vão aparecer pouco a pouco, a própria obesidade, né? E o que acontece é o seguinte, é inevitável, mas há algumas ações que a empresa pode tomar. Por exemplo, não é obrigado por legislação, mas a gente poderia pensar que a legislação deveria beneficiar o trabalhador noturno, obrigando as empresas a fornecerem uma cantina, a construírem uma cantina ou adaptarem a cantina para o trabalhador noturno. Uma cantina que pudesse funcionar 24 horas, que tivesse um alimento mais apropriado, com menos carboidrato, para as pessoas que trabalham à noite. Porque não é só a questão do horário. Eu falei para você que a gente não digere bem um alimento de madrugada, mas não é só isso. É que as pessoas que trabalham à noite costumam comer muito mal. É salgadinho, é pizza, fandangos, o que você imaginar que não é uma boa alimentação é o que as pessoas comem, entre outros fatores, porque não há uma cantina que de fato se adapte a isso. E ele fala ali também, a gente até deixou passar, mas o cafezinho, né? A gente viu o mate, são estimulantes, né? É a forma dele se manter acordado, mas acredito que também não deve fazer muito bem, né? Não faz muito bem, porque é um excesso de estimulantes, muitos também acabam tendo que tomar remédio para dormir durante o dia. E a empresa, por exemplo, se a gente considerar que o que há de mais caro é a saúde, e se nós pensarmos que o trabalho não existe sem o trabalhador, a empresa deveria valorizar o trabalhador e, por exemplo, reconhecer a necessidade de sono que existe e até permitir cochilos durante a jornada de trabalho noturno. Há empresas no Japão que permitem 1 hora ou até 1h30 de repouso durante a noite. E faz a diferença. Faz a diferença porque o trabalhador, quando ele desperta, ele tem uma outra condição. Por exemplo, no Brasil, muitos hospitais públicos permitem à equipe de enfermagem um repouso. Mas é uma permissão, digamos, é um acordo que é feito. Não é regulado por lei. Então, e como não é regulado por lei, você não tem uma garantia de poder repousar, porque também depende da demanda. Então, é complicado isso. A nossa lei é fraca, ela é frágil Ela é nesse muito sentido. fraca, porque a lei, ela beneficia, ela reconhece os problemas do trabalho noturno em termos do adicional noturno e de considerar que a hora de trabalho noturna ela é mais curta. Então, com isso, existe o que se chama uma compensação. Mas eu discuto muito como pesquisadora e diria especialista nessa área, que essa compensação, ela não pode ser vista como uma maneira de... Ela não resolve nem um pouco os problemas, muito pelo contrário, muitas vezes estimula a pessoa a adotar um tipo de
de horário de trabalho que não faz bem à verdade. saúde. Ela opta por isso muitas vezes por conta desse Por adicional, conta do né? adicional. Pela necessidade. E que nós conhecemos. Então, eu penso assim que uma ação que poderia ser boa em termos legais seria restringir o trabalho noturno com garantia de trabalho diurno. Então, o trabalhador sairia do plantão noturno, por exemplo, após 15 anos. Então tem um tempo máximo Tem um aí, tempo né? Que ele estivesse máximo, como já exposto a esse está se trabalho. estudando em outros países, para que, após esse tempo, sem perda do seu emprego, ele pudesse atuar em outros horários. Tá certo, Lúcia. Bem, vamos torcer, né? Acho que resultados de pesquisas como a sua, de alguma forma também contribuem aí para que se pense mais nesse assunto. E que se respeite mais, que a noite é feita para dormir. Isso aí. Muito obrigada, Lúcia. Foi um prazer Obrigada a te receber vocês. aqui. E hoje a gente falou sobre a saúde dos trabalhadores noturnos. Se você quiser sugerir o próximo tema, escreve pra gente. Aproveita e conta o que você acha do nosso programa. O contato já está aí na sua tela e a sua participação é muito importante. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau!